Olá, turminha do quinto ano. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que tem acontecido na nossa vida, Senhor. Tudo acontece, Senhor, com teu consentimento. Nos abençoa, nos protege, que nosso aprendizado, Senhor, a cada dia, Senhor, pode ser contribuído para a nossa vida, Senhor, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar. Abençoa nossas famílias, a nossa escola, nossos professores, nos proteja, Senhor, nos dando saúde, nos libertando e nos protegendo de todo mal. Amém. Muito bem, turminha, vamos lá para a nossa última aula de revisão de matemática. A gente vai relembrar um pouquinho sobre gráficos e tabela para organizar informações. Como o título já diz, para que nós usamos o gráficos e para que a gente usa a tabela. Normalmente, os gráficos e as tabelas são usados para organizar informações, seja ela qual for, certo? Digamos que a gente vai fazer uma pesquisa, né? E aí a gente precisa usar o nosso gráfico e ao mesmo tempo iremos também usar uma tabela. Digamos que essa pesquisa seja em sala de aula mesmo, vamos relembrar os nossos momentos juntos, né? Qual a fruta que fulano mais gosta, qual a fruta que o outro mais gosta, e daí a gente precisa registrar numa tabela e precisamos fazer um gráfico para ver qual foi a fruta que foi mais bem votada, né? Só um exemplozinho básico que a professora está dando aqui. Então saiba por que e como, né, que a gente vai interpretar o gráfico apresentado por tabela. Vamos lá. Então esse nosso gráfico aqui, que está aqui todo coloridinho, nós também temos que lembrar que ele tem uma legenda, né? E daí ele está em colunas. Temos aí a corzinha vermelha, o amarelo, o verde e o azul. Normalmente esse gráfico aqui ele é de colunas. E daí essa legenda é onde você irá identificar todas as informações que nela vai ser registrada, né? Só um exemplozinho básico. Vamos imaginar que na sala de aula do professor um cartaz com a frase: em 2007 era 734 estudantes matriculados, em 2008 753, em 2009 777, em 2010 794, em 2011 819. E aí, como a gente iria fazer para registrar todas essas informações? Não seríamos capazes de registrar se não fosse através de um gráfico e de uma tabela. Se você acha que esses números que não contribuem para mostrar com clareza o histórico da instituição, nem para destacar o percurso crescente de matrículas, tem toda a razão. Há uma maneira mais clara e eficiente de apresentar esses dados. É um gráfico. Vamos observar como é que a gente faz para apresentar todos esses dados, todas essas informações que foram obtidas aí. Vamos lá. Então, olha, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Muito bem, evolução do número de alunos da escola. E daí, a partir daquelas informações, nós podemos montar esse gráfico aí. Ele veio aí 734, 753, 777, 794 e 819. Esse verdinho aí é representado os alunos, certo? E aqui embaixo foram os anos que foram aumentada a quantidade de alunos. Esse exemplo revela claramente que para cada informação que se quer comunicar há uma linguagem mais adequada. Aí se inclui texto, gráficos e tabelas. Eles são usados para facilitar a leitura do conteúdo, já que apresenta as informações de maneira mais visual. Explica Creuza Capelozzi Reis, formadora de matemática da Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Isso aí é uma grande pessoa aí que explica aí para que serve os gráficos. Logo no início do ensino fundamental, as crianças precisam aprender e ler e interpretar todo esse tipo de gráfico, porque normalmente ele vai nos acompanhar em toda a nossa vida. Porque a matemática, ela nos acompanha a cada passo. Então, o gráfico mais adequado para cada tipo de informação, vamos falar um pouquinho sobre barras. Nós estávamos lá com aquele de coluna, agora vamos falar um pouquinho sobre esse aqui de barras.
usado para comparar dados quantitativos, que é de quantidades, que é formado por barra da mesma largura e comprimento variável, pois depende do montante que representa. A barra mais longa indica a maior quantidade e com base nela é possível analisar como certo dado está em relação aos demais. O que é isso, gente? Esse código de barras, ele vai dar a noção de quantidade. Quando você vai fazer um gráfico que ele vai falar de quantidades, que é quantitativas, e daí ele vai te dar uma noção. Só em olhar, só em observar, antes de ver as quantidades, você já vai saber quem é que tem mais, quem é que tem menos. E daí, como por exemplo, a gente tem um gráfico aqui que vai falar sobre os prédios mais altos do mundo. Só para a gente ter uma noçãozinha, um exemplo básico desse gráfico de barra, certo? Como eu falei que tem que ter uma legenda, as legendas são compostas pelas cores, ok? Então esse gráfico aí é alguns prédios, só algum exemplo para citar lá na nossa matemática, sobre alguns prédios mais altos do mundo. E daí você vai perceber aí, ó, Torre Eiffel, né, Paris, e daí a altura de cada um deles. Isso aí é só para dar uma relembradinha. Vamos ver agora o que são realmente gráficos. Como a gente já viu alguns exemplos, os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, seja eles sobre determinada informação ou valores numéricos, que foi o que eu acabei de falar. Nós precisamos registrar os valores, as quantidades. Digamos que a gente vai fazer uma pesquisa numa escola, né? Vamos saber quantos alunos existem lá naquela escola, quantos alunos saíram, quantos alunos pediram transferência. Temos 2 turnos, manhã e tarde, e daí a gente vai ter que usar o nosso gráfico. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendência e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas no determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo: matemática, estatística, geografia, economia e história. Só lembrando um pouquinho aqui sobre estatística, a gente vê muito nas nossas regiões, né? A gente quer saber quantas pessoas tem lá naquele município, e daí a gente faz uma estatística para saber quantos habitantes há no município. Para facilitar também a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva. E daí também sem esquecer da nossa tabela, né? Que a gente, quando faz uma pesquisa, temos que anotar na tabela. Vamos ver lá os elementos dos gráficos. Muito bem. Proporção de pessoas que utilizam fonte e informa sobre acontecimento político por ano de estudo. Isso aí é só também mais um exemplo. 100% aí, 80%. Foi uma pesquisa que foi feita só para você ver a utilidade do gráfico na nossa vida. Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são título. Geralmente possui um título a respeito da informação que será representada. Tem que ter a sua fonte também. Né? Tem que ter a fonte, que muitos gráficos, sobretudo os da área da estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas, foi o exemplo que eu acabei de citar, que vai ter do município, né? Ou do estado, ou de um país, ou vice-versa. Também pode apresentar o ano de publicação da fonte referida, porque nós não vamos dar uma informação que a gente não tem uma fonte de onde foi tirada. E os números, o que são os números? São as quantidades, eles são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utiliza números, seja para indicar a quantidade de tempo, mês, ano ou trimestre. Legenda, foi o que eu acabei de falar. Grande parte dos gráficos apresenta legenda, que auxilia na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores, que destacam diferentes informações, dados ou período que são utilizados. Classificação dos gráficos. Veja agora as diversas maneiras de exibir os dados no gráfico, de acordo com o objetivo pretendido.
Como nós começamos lá pelo gráfico de colunas, também conhecido como gráfico de barra, eles são usados para comparar a quantidade ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período. As colunas podem surgir de duas maneiras: horizontal, né? Uma das maneiras que ela pode surgir, que é dessa forma aí. Vamos ver só algum exemplo que é horizontal. E também na vertical, né? Eu sempre costumo usar um pincelzinho, posso até usar aqui esse nosso controle. Ó, horizontal, vertical. Essas são as duas formas que pode surgir esse gráfico de barra ou colunas, certo? Horizontal ou vertical. Né? Muito bem. E sem esquecer também da legenda, lógico. Muito bem. Diante disso tudo, nós vamos para a nossa atividadezinha de casa. Antes da gente chegar lá na nossa atividade, vamos só lembrar que esse conteúdo, ele está lá no livro de matemática, volume 1, na página 60 e 61, tem todo esse conteúdo sobre gráficos e tabelas, certo? Então vamos lá, esse nosso exercício aí, vocês irão usar essa atividade e vocês também irão fazer a ilustração, beleza? Vamos pegar lá o nosso caderno, nosso materialzinho e vamos ver que esse gráfico abaixo ele representa a população de 5 países fictícios, né? A escala utilizada foi a centena, ou seja, o 2 equivale a 200, o 4 a 400 e assim por diante. Vocês irão analisar atentamente esse gráfico de colunas e responder as perguntas, que as quais estão aí. E daí vocês irão também precisar fazer a sua ilustração e saber que esse gráfico aí ele é de colunas, né? E não aquele gráfico de barras. Independente aí do que tá as informações, vocês irão responder essa atividade, beleza? E só para lembrar que no de barra também, eles são indicados para dar informações, né? Digamos que a gente quer fazer uma pesquisa, como eu citei lá, sobre um município, sobre um país, fazer uma estimativa de quantos habitantes há lá. Você também pode estar usando esse gráfico, certo? Então, meus amores, por hoje é só. Bom estudo, tá? Boa sorte e fique com Deus.